Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este estojo que é perfeito para os vestibulandos. Bora costurar? Quem presta vestibular entra numa verdadeira maratona de provas. Muitos dos vestibulares têm mais de um dia de provas, ou então tem aquele esquema de primeira fase, segunda fase. Então, nessa época do ano, eles começam as primeiras provas e aí é uma atrás da outra. E para o vestibulando não precisar ficar se preocupando em relação ao material que ele tem que levar para fazer a prova, eu resolvi criar esse estojo, porque a ideia é ele montar esse estojo no primeiro dia de prova e deixar esse estojo só para o vestibular, não mexer mais nele, pode se desfazer só lá em fevereiro, quando as provas acabarem e os resultados estiverem saindo. Então esse estojo é para ele colocar caneta, lápis, borracha, apontador, inclusive o RG. O principal detalhe desse estojo é já ter um bolsinho RG junto com o estojo. Eu resolvi deixar esse bolsinho para o lado de fora, pensando nos alunos um pouco mais ansiosos, assim como eu, porque se eu tivesse que tirar o RG lá de dentro do estojo, com todas as canetas e todo aquele material, eu ia acabar derrubando tudo no chão. Então resolvi deixar o bolsinho do RG pro lado de fora, mas se você prefere deixar o bolsinho pro lado de dentro, por questões de segurança e tudo mais, é só inverter na hora de costurar o bolsinho. E se você é mãe de criança pequena e acha que esse tema tá muito fora da sua realidade, meu amor, guarde este vídeo num cantinho muito especial, numa playlist, porque muito antes do que você imagina, você vai virar mãe de vestibulanda, assim como eu. Esse tempo realmente voa. E essa peça só pode ser usada por vestibulando? Não! Você também pode usar essa peça quando você trabalha numa empresa e tem que usar crachá. Então, naquela saidinha do almoço, em vez de você colocar o RG lá no bolsinho, você coloca o seu crachá e lá dentro do estojo pode colocar o seu celular, escova de dente, pasta de dente, batom. Enfim, você pode colocar o que você precisa nessas saidinhas. Ou, por exemplo, quando você usa o metrô e quer deixar o bilhete ali bem fácil, bem à mão, e aí pode colocar qualquer outra coisa lá dentro do estojo. Enfim, é uma peça bem multiuso. Obviamente eu criei pensando no vestibulando, mas ele pode ser aproveitado de várias outras maneiras. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz este estojo para o vestibulando. Aqui estão os materiais necessários e permitidos na maioria dos vestibulares. Caneta preta com corpo transparente, eu recomendo levar pelo menos 2 canetas. Lápis, também 2, borracha, apontador e o RG. Ainda sobra espaço para umas bolachitas ou para garantir mais algumas canetas ou lápis. No outro lado fica o bolsinho do RG. A alcinha de mão facilita no transporte. Materiais utilizados: 24 por 22 centímetros no tecido principal, na manta e no tecido de forro. Aqui eu já uni o tecido com a manta, fiz um quilting reto de 2,5 centímetros de distância entre as costuras, refilei e fiz uma costura de segurança com ponto zigue-zague em toda a volta. Zíper número 3 e cursor. A minha indicação é sempre usar um zíper um pouquinho maior para depois refilar, então eu recomendo pelo menos 25 centímetros de zíper. Para as abinhas, 8 por 8 centímetros 2 vezes no tecido de forro. 22 por 10 centímetros no tecido principal para o bolsinho do RG. 11 por 10 centímetros para a tampa. 31,5 por 8 centímetros para a alcinha de mão. Um mosquetão pequeno. Viés largo. Botão plástico de pressão. Passo a passo. Vou começar pela alcinha de mão. Dobro como se fosse viés
Dobro na metade e dobro novamente, vincando bem o tecido. Passo o mosquetão por esta faixa, verifico se a faixa não está torcida e vou unir as pontas direito com direito. Passo uma costura com um pé de máquina, fechando a alça. Depois de costurado, abro a costura vincando a sobra de tecido. Agora sim vou dobrar o tecido nas partes vincadas. Alfineto. Vou passar um pesponto nas duas bordas. Eu tenho que ir costurando e puxando o mosquetão. Costurando e puxando o mosquetão. Aqui eu já fiz o pesponto nas duas bordas. Dobro a alcinha bem na costura e vou passar uma costura o mais próximo possível do mosquetão, prendendo o mosquetão. E a alcinha tá pronta. Vou fazer as abinhas, que ajudam na hora de abrir e fechar o zíper. Dobrei como se fosse viés, dobro na metade e dobro novamente. Passo um pesponto nas duas bordas. Vai ficar assim. Dobro ao meio e passo uma costura de segurança próximo à borda. Abinhas prontinhas! Agora eu vou fazer o bolsinho pro RG. Dobro ao meio, direito com direito, e vou passar uma costura nas duas laterais. Na parte de baixo, eu vou passar uma costura, mas vou deixar uns 2 dedos de abertura para virar a peça pro direito. Vou usar a técnica de abertura que já expliquei num outro vídeo. Para fazer a tampa é exatamente a mesma coisa. Dobro direito com direito e vou passar uma costura nas duas laterais e na parte de baixo. Na parte de baixo, eu vou deixar uma abertura para poder virar a peça para o direito. Atenção! Na tampa, as medidas dos lados são muito parecidas. Você vai dobrar pelo lado dos 11 centímetros. Então, quando dobrar, essa peça tem 10 por 5 centímetros e meio. Na parte onde eu deixei as aberturas, eu vou vincar a sobra de tecido e descosturar. Corto as pontinhas de todos os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Vou repetir todo esse processo na tampa. Para o fechamento do bolsinho, eu usei botões plásticos de pressão, mas você pode usar algum outro tipo de fechamento, como por exemplo velcro, botão imantado, botão com casinha de botão, botão com elástico roliço. E aí, então, dependendo do que você escolher, você tem que colocar esses fechos nesse momento. Como eu escolhi o botão plástico de pressão, eu vou deixar lá para o final para colocar. Viro para o direito, empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada, passo cola de tecido nas aberturas e passo a ferro. Vou repetir todo esse processo na tampa. Este é o corpo do estojo, a parte externa, que tem o tecido principal e a manta, unidos com o quilting reto. O zíper vai ser colocado nas laterais maiores, de 24 centímetros. Aqui no meio, eu fiz uma marcação para poder alinhar o bolsinho. Desta borda de baixo, eu fiz uma marcação de 6,5 centímetros. Fiz com a caneta fantasma, talvez esteja um pouquinho difícil de você enxergar. Fiz uma marcação também do centro. Nesta marcação de 6,5 centímetros, eu vou posicionar a parte de baixo do bolsinho. O tecido do bolsinho tem que estar no mesmo sentido do tecido do corpo do estojo. Se a estampa tem sentido, ficaria estranho ficar com as estampas desencontradas. Aqui o gatinho tá olhando para cima e no bolsinho ele tá olhando para baixo. Assim alinhados fica bem mais harmônico.
Se a sua estampa não tem sentido de em cima e embaixo, você não precisa se preocupar com isso. Posiciona o bolsinho na marcação de 6,5 cm, deixando a abertura do bolsinho para baixo. Quando eu costurar o bolsinho, já vai fechar a abertura. Posicionei o bolsinho e alfinetei. A partir desta borda, vou fazer uma marcação de 1 cm para determinar o posicionamento da tampa. Aqui o bolsinho e a tampa estão presos com alfinete. Eu ainda não vou costurar, eu vou costurar o zíper primeiro. Eu prefiro fazer a costura do bolsinho quando já tiver com o forro. Esta costura vai ajudar a unir a parte externa com o forro, mas ela vai aparecer pelo lado de dentro do estojo. Depois eu vou mostrar por que eu prefiro fazer essa costura depois. Você pode escolher fazer a costura agora ou, como eu fiz, depois. Posicione o zíper em uma das bordas maiores, direito com direito. Passo uma costura de segurança para prender. Depois de feita a costura de segurança, posiciono o forro, direito do forro com direito do tecido. E passo a costura definitiva próximo aos dentinhos do zíper, usando o pé calcador para zíper. Depois de feita a costura, viro os tecidos para o direito e vou passar um pesponto nesta parte. Vai ficar assim. Agora eu vou costurar o outro lado do zíper. Alinho as bordas, aproximo esta borda do corpo do bolsinho com a outra borda do zíper. Prendo com alfinetes. No outro lado, também alinho as bordas, coincidindo esta borda do tecido externo com a borda do zíper. Passo uma costura de segurança para prender. Depois de feita a costura de segurança, levo o tecido de forro até a outra borda do zíper. Lembrando sempre de alinhar as laterais dos tecidos. Agora eu vou passar uma costura definitiva próxima aos dentinhos do zíper, usando o pé calcador para zíper. Vai ficar assim. Abro o zíper. Viro para o direito. Aqui eu já tinha passado o pesponto e agora eu vou passar o pesponto do outro lado. Fiz o pesponto aqui e também costurei a tampa com o pesponto bem próximo da borda, só aqui na parte de cima. Aqui nessa peça, como eu não queria que tivesse muitas costuras aparecendo na parte de dentro do estojo, eu preferi costurar o bolsinho desta maneira. Na alça da mochila da Mega, eu costurei o bolsinho porta-celular de uma maneira um pouquinho diferente. Depois vai lá ver. Levanto a tampa e vou costurar o bolsinho na lateral, na parte de baixo e na outra lateral. Atenção! Esta costura é bem próxima da borda do bolsinho. As medidas estão bem certinhas, então se você fizer uma costura muito longe da borda, depois não vai caber o RG. Aqui tudo costurado, a tampa e o bolsinho, com uma costura bem próxima da borda. Essa costura do bolsinho prende o forro. Tem algumas peças com o forro solto que quando a gente vai pegar alguma coisa que tá lá dentro, o forro acaba vindo junto. E aí depois tem que ficar ajeitando o forro lá dentro. Com essa costura, isso não vai acontecer. Mas se você não gosta dessa costura aparecendo, você vai costurar o bolsinho e a tampa antes de costurar o zíper. Faço uma costura de segurança com ponto zigue-zague nas duas laterais, prendendo o forro com a parte externa. Marco também a metade das laterais. Para colocar o cursor, eu vou colocar pelo lado oposto da tampa do bolsinho. Para costurar, é mais fácil quando as duas pontas do zíper estão fechadas. Então, eu passo o cursor e passo de novo. Assim, as laterais ficam fechadas e o cursor fica lá no meio. Posiciono as duas abinhas, centralizando com o zíper.
Abro um pouquinho do zíper para depois virar a peça para o direito. Viro para o avesso. Aproximo o meio do zíper com a marcação da metade, prendendo com alfinetes. Faço a mesma coisa do outro lado. Faço estas marcações dos cantos. Empurro o canto fazendo uma dobra até o começo do zíper. Faço isso nos 4 cantos e passo uma costura de segurança. Refilo a sobra de zíper. Posiciono o viés. Como aqui tem muitas camadas de tecido e manta, eu abro o viés para costurar. Nos cantos, envolvo o bolsinho com o viés. Prendo com grampos ou alfinetes. Passo uma costura com um pé de máquina. Não esqueça sempre de dar retrocesso no início e fim da costura. Viro o viés para o direito. Corto os cantinhos do viés. E dobro para fazer o acabamento. Você pode costurar à máquina. Eu preferi fazer o acabamento à mão. Ficou assim. Abro o zíper, viro para o direito e empurro os cantinhos, dando formato ao estojo. Prendo o mosquetão na abinha. Coloquei o botão plástico de pressão. E prontinho! Uma peça bem prática, pensada em caber o essencial, facilitando o transporte e deixando tudo prontinho para a maratona das provas. Eu espero muito que você tenha gostado dessa peça. Ela é útil, então ela deixa todo o kit de material prontinho para a maratona de provas. Ela é prática, como tem uma alcinha de mão ali, fica fácil de transportar. É versátil, então qualquer pessoa, em qualquer outra situação, pode usar essa peça. Mas muito mais do que isso, eu acho que ela é simbólica do amor e do apoio das mães e dos pais em relação aos filhos nesse momento que às vezes não é muito fácil, vem cheio de ansiedades, de inseguranças. Então é uma peça que simboliza ali o tamo junto pro que der e vier. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Boa sorte nas provas, beijocas e até o próximo vídeo.